Carlos Andreasa, que tal essa manobra do Gilmar Mendes para blindar o Congresso, o Supremo, em relação às eleições do ano que vem? Bom dia para você. Fala, Luiz Megali, bom dia meus amores, Carla Bigato, Fábio França, bom dia a todos. Megali, eu vou pedir licença a você sabe que eu sou seu amigo fraterno, para divergir, porque eu ouvia você mais cedo falando sobre interpretação que você tem razão. Mendes teria. Você tem razão, eu não fui 100% preciso ali. Na verdade, ele acatou. Bom, você vai explicar melhor, mas você tem razão, a divergência veio em boa hora, Andreasa. Eu peço licença para divergir e para sempre com todo carinho, e não é porque as pessoas tendem logo a levar tudo para o campo pessoal, né? E nós somos amigos, parceiros, trabalhamos juntos e nos respeitamos. Mas não há a menor dúvida, basta ler o texto legal, de que Gilmar Mendes ontem legislou, e aí a gente vai qualificar, em causa própria. O que diz o texto legal? O que diz a Constituição Federal? De que ele deveria ser guardião, não desafiante. O que diz o artigo 42 da Constituição Federal? Que é competência privativa do Senado Federal processar e julgar ministros do STF. Aliás, processar e julgar também o Procurador-Geral da República. Não está aqui na lei, na Constituição, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República como o acusador, como o denunciante, para que o processo possa ser deflagrado. E aí a gente vai à famosa lei do impeachment, que é a que está arguída. Arguições de ADPFs, de descumprimento de preceito fundamental, sobre essa lei de 1950, a lei do impeachment. O que diz no seu artigo 41 é cristalino, é incontroverso, é o que diz a lei. E o lugar, a gente pode considerar a lei defasada, a gente pode considerar a lei ruim, a gente pode considerar que seja necessário um novo marco legal para crime de responsabilidade. Eu concordo. Acho que tudo bem. O lugar é o parlamento. Gilmar Mendes legisla, e eu vou mostrar aqui simplesmente num artigo, no artigo 41 da lei do impeachment. É permitido a todo cidadão, a mim, Carlos Andreasa, a Luana Bernardes, que está aqui comigo, a todos nós. Afinal de contas, a Constituição diz que o poder emana do povo. Certo? Então, artigo 41 da lei do impeachment. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do STF e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. É cristalino. É a lei. É ruim? Mude-se no parlamento. Gilmar Mendes ontem deitou regra, para não usar outro verbo. Legislou, ao determinar que o único indivíduo que pode denunciar um ministro do Supremo é o Procurador-Geral da República. Só aqui, só nesse ponto gravíssimo, já fica posta a atividade legislativa para se blindar do ministro Gilmar Mendes. Isso aqui significa, considerando a lógica de atividade do Procurador-Geral da República e as alianças que se formam em Brasília, esse poder exclusivo na mão do PGR, isso significa não dificuldade para um eventual processo de impeachment de ministro do Supremo, que, aliás, nunca aconteceu, é uma fantasia, uma projeção de futuro, nunca houve. Nunca se conseguiu prosperar um troço como esse. E que bom que nunca. Mas mais do que criar dificuldades, ao determinar a figura única como aquele que denuncia, no Procurador-Geral da República, o que o Gilmar Mendes fez foi interditar a possibilidade de um processo de impeachment contra ministro do Supremo. E isso significando, incontornavelmente, um golpe duro nos pesos e contrapesos no equilíbrio republicano, no limite que um poder impõe ao outro, porque se ao Senado Federal cabe processar e julgar os ministros do Supremo por crime de responsabilidade nesses termos, cabe aos ministros do Supremo julgar os senadores. Ou não tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal os senadores da República? Essa é a limitação dos poderes que Gilmar Mendes desequilibra profundamente. Não em defesa da independência, da autonomia do Supremo, contra, sim, intimidações, coações que há. Não, a favor de colocar o poder judiciário, na figura do Supremo,
como um poder maior do que os outros. É isso que está aqui. Outra coisa, outra mudança legislativa de Gilmar Mendes. Por enquanto sozinho. Mas vai ser chancelado pelos pares. Mas fez isso liminarmente, individualmente. Legislou individualmente. E será chancelado pelos pares. É um abuso de poder aí nisso. Outra coisa, que foi muito propalado, mas o mais importante é o PGR que eu me referi agora. Mas o outro aspecto é o seguinte, o quórum mínimo. É verdade. Mas, Megali, são 3 votações até que o ministro do Supremo seja condenado a perder o cargo, perder a função. Nas 2 primeiras, a admissibilidade e depois, para se verificar a procedência, se pode avançar, necessário o quórum mínimo. Eu acho pouco a necessidade de 41 senadores para isso. Mas diz a regra. Só que não acaba aí. A primeira etapa, admissibilidade, depois para ver se procede a acusação, quórum mínimo, 41, certo? Nessa segunda etapa, o ministro é afastado. É verdade. Mas não acabou o julgamento. Do debate público, no entanto, sumiu a terceira etapa. E a terceira etapa é a mais importante, porque é o julgamento mesmo, o momento da sentença. Tem uma terceira votação. Aí sim, para que perca o cargo. Para essa última votação, é necessário o quórum qualificado. Os 54 senadores. Então são 3 votações. Isso nunca foi experimentado, mas são 3 votações para admissibilidade, para procedência, para recepção, e depois ainda tem uma outra votação que exige o quórum de 2/3, os 54, para que aí então o ministro do Supremo perca o cargo. Então isso some do debate público como se fosse muito fácil derrubar um ministro do Supremo, e não é. É a coisa mais difícil. Nunca aconteceu. Aqui no Brasil a gente caça, derruba muito facilmente gente eleita, parlamentar, com ou sem razão, é uma moleza, tira do cargo molemente governador para aqui e para lá, mas o juiz mesmo é altamente protegido. E é bom que seja assim, é a regra do jogo, os equilíbrios estão aí. O que Gilmar Mendes decidiu é o desequilíbrio à regra do jogo por meio de legislação explícita, usurpação da atividade do outro poder para se blindar diante de uma ameaça hipotética de futuro de natureza política, que seria, vamos ser claros, aquilo que você falava mais cedo, o bolsonarismo tem um projeto de formar a maioria no Senado, é política e é eleitoral, para promover impeachment de ministro do Supremo. Diante dessa ameaça hipotética de intimidação, diante dessa ameaça autoritária, é sempre assim, é sempre por uma causa boa, em defesa do Estado Democrático de Direito. Como para me antecipar a um risco projetado, a uma ameaça permanente, eu tomo uma medida autoritária agora. Eu sou autoritário para me defender do autoritarismo. E é sempre em defesa da democracia que essas coisas acontecem. Então, eu queria propor, aberto para o debate, sempre aberto para o debate, essa discussão aqui diante do que me parece ser um precedente perigoso. Mais um precedente perigoso aberto pelo Supremo Tribunal Federal, legislando declaradamente em causa própria e causando um desequilíbrio na lógica de arrumação da separação entre os poderes. Perfeito, perfeito, Andreasa. E como eu sou um ser humano pequeno, monocraticamente, hoje eu vou suspender a vitrolinha. Não, mas não é, mas é porque a gente tem notícia urgente, irmão. Então amanhã a gente volta com a nossa vitrolinha, mas saiu o PIB. Andreasa, beijo pra você, até amanhã. Parabéns. Beijo, meus amores. Manda tchau. bala. É Enia. Tchau.